Olá, pessoal. Eu sou o professor Vanderlei e, dando continuidade aqui à aula de estrutura de concreto armado, nós vamos falar sobre a carga de vento em edifícios, especificamente os edifícios de concreto armado, que é o foco do nosso estudo. Então, para falar um pouco sobre a questão do vento, a gente tem que relembrar qual a norma que dá origem, né, a esses esforços aí, que é a NBR 6123, tá? Então, qualquer consulta que vocês precisarem fazer além do nosso livro, nós temos a NBR 6123, que está atualmente passando por uma revisão, né? Muito em breve essa norma será aí disponibilizada aí nos meios acadêmicos para consulta, né? Então toda a nossa teoria como é que se diz, situações preditoras lá nós vamos estabelecer a partir da NBR 6123. Então o vento normalmente ele é visto, né, na disciplina de estruturas metálicas, o enfoque maior na estrutura metálica, onde de fato eu acho que a maioria dos engenheiros civis ou qualquer outra engenharia que está preparada para projetar estruturas em edifícios vai ver isso aí calculando um galpão, né, por exemplo. Então, para a gente relembrar, o vento ele varia conforme a altura, ou seja, você vê aqui uma curva, né, uma curva com tendência de ficar assintótica aqui no eixo Y, né, mas é um valor de vento ou de força que aumenta com a altura. Então, quanto maior o prédio, maior o esforço de vento, e o esforço, segundo a NBR 6123, ele vai ser dado por essa equaçãozinha aí que a gente está vendo, né? Você vai ter uma velocidade básica que você vai tirar lá do mapa do Brasil de isopletas, né? Ou seja, de velocidades do vento. Você vai ter um fator topográfico, um fator de rugosidade do terreno e um fator estatístico que está associado à segurança desse terreno, tá? Então, em função desses quatro parâmetros aí, a gente vai conseguir tirar a velocidade característica do vento e, então, fazer o procedimento aí de cálculo. Para a nossa região aqui, do estado de Goiás, né, nós temos aqui um valor entre 30 e 35 metros, tá? Vocês vão ver que no nosso exemplo a gente vai fazer um procedimento de cálculo completo para um edifício, né? Mas na nossa região aqui, no estado de Goiás, né? Mais precisamente Catalão, no sudoeste goiano, aqui a gente vai estar entre essas velocidades de 30 e 35 aqui no mapa da isopletas, né? Eu vou marcar aqui para vocês. Basicamente, esse mapa é uma curva de nível, né? Então você vai identificar a cidade ou local onde você está e fazer aqui uma interpolação ou algo do tipo, né? Para a gente falar, então, desses esforços de vento, a gente tem que calcular os parâmetros daquela equaçãozinha do VK que eu mostrei para você. Então, aqui está o parâmetro topográfico, né? Se o terreno é plano, se ele tem variações nas suas alturas, né? Basicamente, se ele for plano, o S1 é igual a 1. Se ele tiver alguma questão de talude ou morro, você vai ter uma equaçãozinha para calcular, ela está bem apresentada aí no livro, tá? E nos vales ou situações protegidas, né, ambientes ou locais protegidos, esse valor vai sofrer aí uma redução para o valor de 0,9. Quando a gente fala do S2, que é um parâmetro em função da rugosidade do terreno, a gente tem que ter em mente que nós temos que estabelecer a categoria, que vai falar que tipo de superfície que está no entorno desse edifício, né? Então, aqui é um parâmetro da rugosidade de fato do terreno, né? Se ele tem ou não edificações contornando, e aqui a gente vai ter uma classe do edifício, né? O que é essa classe desse edifício? A gente vai avaliar a função de S2 aqui, tomando como base os parâmetros em planta, né? O parâmetro da maior dimensão, que, por exemplo, poderá ser a altura, né? Então, aqui está a fórmula do S2. Basicamente, para quem lembra aí do cálculo de galpões, a gente vai tirar aqueles B, P e FR aí em função de uma tabelinha. Eu vou mostrar isso com mais detalhes no exemplo, tá? E aqui o fator S3, que é um fator estatístico que está relacionado à questão da segurança da estrutura, né? Então, aqui, esse valor ele pode ser amplificado, né, no caso do grupo 1, ou ele pode ser reduzido no caso dos grupos 3 a 5 aqui,
cálculo desse fator S3 aí, que na verdade é o último parâmetro aí para o cálculo da velocidade característica do vento. Basicamente, a força de vento, ela é uma pressão, tá? Essa pressão aqui, dinâmica de vento, né? Ela é uma pressão que, se a gente, vocês veem na apostila, ela vai ser dada das equações tradicionais lá da mecânica dos fluidos. Você vai conseguir tirar isso aí, né? Essa equação em Newton por metro quadrado. E essa pressão dinâmica, quando multiplicado pelo coeficiente de arrasto e a área, né? A área que a gente chama nos livros aí, do livro do Zé Milton, ele até gosta de chamar isso aqui de área de sombra, né? Essa aqui, né? Essa área de sombra, a gente vai ter aqui a força, tá, pessoal? A força de arrasto, tá bom? Essa força de arrasto, basicamente, ela vai... vocês vão perceber aí no livro que ela é uma integral, né? E a gente... o que a gente quer com essa integral? A gente quer mais ou menos fazer isso aqui, ó. Eu quero pegar essa faixa de carga aqui, ó, e quero jogar essa faixa de carga onde, pessoal? No meu pavimento. Vou pegar esta faixa de carga aqui, que agora eu vou marcar com a cor azul, tá, pessoal? Olha só. E vou fazer o quê? E vou jogar essa faixa de carga no meu segundo pavimento. E assim por diante, até o último pavimento. Vocês vão verificar isso no livro, tem a equação detalhada para o último pavimento e para pavimentos intermediários. Na hora do exercício vai ficar bem simples aqui. E, logicamente, não é possível calcular a força de arrasto sem os coeficientes de arrasto. Então, em função da incidência do vento, eu preciso jogar nesse ábaco aqui, e a partir desse ábaco eu tiro a região, né, do meu coeficiente de arrasto e faço todo o procedimento de cálculo de maneira a entender como essas forças vão atuar na minha estrutura. Aqui tá as equações, tá, pessoal? Que eu comento com vocês aí, né? A equação para um pavimento intermediário. Vocês podem ver, pessoal, que eu sempre vou fazer em função da largura do prédio, tá? Vocês vão ver que a equação sempre vai ter esse Lzinho aqui, né? A força de arrasto, tá bom? E aqui como se fosse a solução da integral, né? Que, na verdade, esse termo aqui é como se fosse a área de sombra que você quer para fazer aquela andar superior, inferior, o que joga no pavimento, né? Na laje, né? A ideia é mais ou menos essa. O que a gente vai chegar no final, pessoal, na carga de vento, é isso aqui, ó. Eu vou pegar o edifício, aqui uma visão em plano, né? Uma visão em plano, tá bom? Pórtico plano. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter as forças por pavimento, tá? Se você estiver resolvendo o pórtico plano, você vai jogar isso aqui no F2 ou qualquer outro programa de análise e vai conseguir tirar os esforços causados pela carga de vento, né? Aqui no livro do Zé Milton, que é da onde eu tiro esse exemplo, ele faz em associação de pórticos planos, tá? É uma solução interessante para quando você tem uma estrutura 3D bem simétrica, né? A gente consegue, com um bom grau de assertividade, fazer o que os nossos antepassados aí da engenharia faziam, né? Que é calcular na mão mesmo, né? Você consegue fazer tudo aí na mão. Tá bom, pessoal? Além dos esforços da carga de vento, nós temos o quê? Nós temos as situações onde a gente tem o desaprumo, tá, pessoal? Olha bem essa figura aqui, né? O desaprumo, ele acontece por uma incerteza natural aí da construção do edifício. Não é possível manter a retilinidade ao longo de toda a construção, por mais perfeito que seja o método, vai existir um errozinho de medida que você nunca vai conseguir tirar, né? Esse erro de medida aqui, é lógico que ele é limitado em função de uma inclinação, né? E aí, em função dessa inclinação, os autores normalmente convertem essa inclinação em uma força horizontal, que na verdade não é nada mais que essa equaçãozinha aqui, ó, que é a inclinação do pavimento, né, a inclinação θA, né, a inclinação do prédio, né, multiplicado pelo quê, pessoal? Por a força total que vem aqui, é vertical, né? Então, a gente vai falar um pouco disso no capítulo 4, né? Mas é como se a gente criasse um efeitozinho de segunda ordem aqui, tá? Por enquanto, vocês não precisam entender isso aqui, mas a gente vai falar logo à frente, tá? Então, basicamente, o desaprumo, ele cria uma carga FD aqui, ó. Ele cria uma carga FD. E a norma, ela vai falar que você não vai necessariamente ter que considerar o vento e o desaprumo de forma conjunta. Você vai escolher
a pior situação e aí lá vai ter os critérios. Normalmente é a pior situação, né? Você vai escolher entre desaprumo e vento lá para calcular a sua estrutura, tá? Então eu encerro a aula aqui de cálculo de ações de vento e em seguida nós vamos fazer exercícios para fechar a temática do capítulo 3 aí, tá, pessoal? E aí a gente passa para análise estrutural das lajes e posterior dimensionamento. A gente já vai se encaminhando aqui para quase a metade do nosso curso, né? Então, em função disso, nós vamos colocar aí nas próximas aulas a análise estrutural dos pavimentos. Abraço, até mais.